Então, esse Deus 100% homem, 100% Deus, é muito mais simples, cara. É tipo, você é o homem agora aqui, e ao mesmo tempo, se você virar uma chave, entender que. É isso, cara. O homem e Deus são a mesma coisa. Porque na hora que Sim. você se. Cara, tá surreal essa conversa, hein? Na hora que você aprofunda nessa percepção de que você é Deus, fica uma coisa tão humilde, sabe? Tão singela, não é essa coisa, Deus divino. Não, cara, é tão simples, é tão pequeno, é tão aconchegante, assim, seguro. Né? O cara fica, vamos lançar o vazio, e não sei o que, cara, é o homem que tá falando isso tudo, de lançar o vazio, de achar difícil, de a morte, é não sei o que. Cara, a morte só existe porque tem vida. Se não tiver vida, não tem morte. A morte e a vida fazem parte do mesmo cenário dual. Então você entender que, pô, tudo acontece em você, a morte e a vida acontecem em você. Acabou. Que coisa mais contundente que isso? A própria morte e a própria vida e o próprio nascimento, eles acontecem em você. Mas sabe, Não sabe? tem outra pessoa que isso acontece. Não, fulano morreu. Não, não É um tem. sentimento dele ter morrido, de tristeza e tudo mais. Mas aquela coisa de morrer, viver, nascer, só vai acontecer em você. Não tem outra pessoa para experimentar isso. Sabe uma notícia ruim? Sabe Hum, o que atrapalha viver isso plenamente? Essa o quê? iluminação, esse alcance? É exatamente a busca, cara. Exatamente a busca por essa iluminação é que faz você classificá-la e perdê-la. Voltar e tentar contemplar, e tentar buscar, e tentar ser. Imagina assim, o cara que busca, que é o nosso caso, as pessoas que se envolvem com esse tipo de assunto, ele volta muito frequentemente para a dualidade. Ele volta muito frequentemente, ele volta meio que a cada hora, a cada minuto ele tá, e aí ele volta, puxa, eu estava no momento contemplativo, eu estava no momento, eu estava. A pessoa que não busca, lá no final da vida, quando ela der uma contemplada na sua vida, inexplicavelmente ela vai entender. Só que imagina, ela se manifestou aos 7, 8 anos de idade, quando era a sua primeira memória, e levou essa pessoa que a gente comenta, iluminada, né? E levou a sua vida iluminada toda, toda, toda. Talvez no momento da morte é que ela se identifica com o negócio. E aí ela volta uma vez só. Porque ela nunca contemplou, ela nunca classificou isso. A gente Deixa eu classifica. falar, só para não perder. Mas isso, por exemplo, o momento da morte, aquele momento que antecede até a pessoa morrer, a forma que ela vai encarar isso, ou que você vai encarar isso, é que vai fazer toda a diferença. Se você imaginar que são os sentimentos que você manifesta ao contemplar tão próxima à morte, isso está acontecendo em você, os sentimentos. Talvez você se apegue a esses sentimentos. E aí, na sua morte, você vai ficar nos sentimentos em si. E vai Você nascer é de o que novo. observa. É uma experiência, exatamente. E aí, se você imaginar que a morte em si, ela é o movimento, ela é a coisa, igual você falar que a busca é o que atrapalha, na verdade, a busca é a coisa também, Também tá sabe? inserido. Eu sou o caminho, cara. Eu também sou o caminho, entendeu? Então, o próprio caminho já é a coisa toda. Não é assim, o caminho é, a verdade é, a vida é. Não, não é isso. Na hora que é o caminho, só é o caminho. É caminho pra caramba, só tem caminho. Já tá ali, ele engloba toda a realidade, tudo que há para ser. É Deus. Na hora que é a vida, já é o caminho também, sempre foi a vida, engloba tudo. Só existe o momento Não presente. há Então, naquele separação. momento que ele é o caminho, ele é tudo que há, acabou. Não tem. Não, mas ele também não falou que era. Que, cara, quem está perguntando que era a vida, que era a Só verdade, ela. é de novo você voltando, olhando para aquilo e vendo o que você sente com relação àquilo. Tudo aquilo está dentro de você, toda a realidade está dentro de você. Isso é tão óbvio, é tão imediato, só que você só não vai responder, só não vai encontrar a resposta absoluta ou a verdade absoluta na hora que você tentar olhar e falar qual o sentido disso que você está falando. Não, peraí, mas tudo que eu vejo, mas quem vê? Aí tu começa. Começa a classificar e Aí tu começa a começa a voltar. questionar e tal, entendeu? Então, é só ser, essa que é a ideia. Mas só que assim, é redundante, todo mundo fala isso, mas é só ser, qual que é a dificuldade? Né? Não sei explicar, cara. É só ser. Por isso que eu digo que a dificuldade é quando você mergulha em compreender. Compreender a iluminação, compreender a manifestação, compreender essa triunidade de caminho, verdade e vida como uma coisa só. E aí você separa as coisas, tá? Eu
Existe um caminho que eu deveria seguir, levar a minha vida naquele caminho, mas, cara, você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Então não tem um caminho para você seguir, você já é o próprio caminho. Quando o nosso iluminado mais citado aí no canal, que é o Jesus, ele fala esse negócio, ele não fala que eu sou o caminho pelo qual vocês devam seguir. Não, eu sou o caminho, eu É, sou a não verdade e fala. eu sou a vida. Ele não fala que eu sou o caminho pelo qual vocês devam seguir, tá? Não. Fala, ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem. Ele fala assim: eu sou o Pai está aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele se coloca nessa triunidade com aquele que ouve, com aquela divindade, com a sua vida em si. Isso, eu ainda acredito que o problema é a gente classificar e buscar e tentar entender tudo isso. Se a gente conseguir simplesmente contemplar e viver e parar de tentar buscar as respostas, aí eu acho que a gente estaria numa iluminação plena. Quando É o silêncio da mente, né? por A mente tem exemplo, que silenciar quando o cara se ilumina, ele não tem mais perguntas. Ele não tem mais perguntas. Então, não tem é, mais aquele que pergunta porque ele não. instantaneamente. Ele não questiona mais. Essas pessoas também iluminadas, elas também não têm perguntas. Elas não têm sequer o interesse. Elas simplesmente são. Aquilo é. E você observa e fala, gente, que estado maravilhoso. Ela não volta desse estado. A gente volta a perguntar. Volta e meia a gente se faz uma pergunta e a gente tem que nos lembrar que não há o perguntador, que não há o investigador. Caraca, Essa eu pessoa entendi o não que você está precisa. falando. Essa pessoa não precisa, assim como, olha só, ela está no estado do guru, que não tem dúvidas e nem perguntas. E o problema, Mas, o mas não é pro... complicado, Marcos, estar nesse estado. não é complicado para Eventualmente a gente nós. se vê nesse estado, É né? complicado para nós, porque você não se vê, você não se vê, você só vê quando você volta.